Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Fabi, professora há mais de 20 anos. Hoje trabalho com aulas particulares e reforço escolar. Tenho o Instagram Aulas com a Fabi, que é bem bacana, né? A gente fala ali sobre os conteúdos do nicho da educação, né? Eu também tenho o projeto do Encontros com a Fabi, que são encontros quinzenais com as crianças de forma online, onde nós conversamos sobre assuntos do cotidiano, né? Nada com conteúdos ou disciplinas da escola, mas assuntos que a gente conversa no nosso dia a dia, aquilo que eles estão ouvindo por aí. Mas, enfim, o intuito desse vídeo é falar sobre um tema bastante importante, mas que muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre, né? Eu também confesso que não é tão confortável assim, mas a gente está aprendendo, né? A gente vai engatinhando e aprendendo a falar sobre todos os temas, sobre determinados temas, né? Que acabam sendo um tabu. E o assunto que a gente vai conversar hoje é sobre preço, né? Quanto que as pessoas cobram, né? Nas aulas particulares e nos reforços escolares. Por que as pessoas cobram X valor para sua aula particular, para o seu reforço escolar? Primeiro de tudo, a gente precisa entender duas relações. A relação entre o professor e a criança é uma relação entre professora e aluno. E a relação da professora com a família é a relação da prestadora de serviços, no caso eu, enquanto professora, que estou prestando serviço de aulas de reforço e aulas particulares, com a família, que são os clientes. Então, a relação entre a Fabi e a família é a relação entre prestador de serviço e cliente. E a relação da Fabi com a criança é a relação entre a professora e o aluno. Então, nesse ramo, né, das aulas particulares e do reforço escolar, nós temos dois tipos de relações: entre a professora e o aluno, entre a prestadora de serviço e o cliente. Certo? Entendendo isso, a gente entende também que o prestador de serviço, para prestar um serviço, ele recebe para aquilo, né? Como todos nós, né? Nós trabalhamos e recebemos. O prestador de serviço, para prestar um serviço, ele precisa receber. Então, o prestador de serviço, ele geralmente recebe adiantado, né? Eu vou receber para trabalhar. Não é trabalhar para receber. Eu recebo para trabalhar. E daí já gera uma relação de confiança entre esse cliente, que é a família, e o prestador de serviço, no caso, o professor. Falando exclusivamente de mim agora. Por que gera essa confiança maior? Porque quando o prestador de serviço recebe aquele valor pelas aulas que ele vai dar, então ele está se comprometendo a dar um X número de aulas para aquela criança. Então, ao receber, o prestador de serviço, ele está se comprometendo com aquele cliente, com aquela família, a prestar o serviço combinado. Tantas aulas no mês, tantas aulas na semana, e aí varia de cliente para cliente. Tem famílias que preferem pagar o valor mensal, tem famílias que preferem pagar por aula, tem famílias que preferem pagar por semana. Isso é muito individual do acordo entre o prestador de serviço e o cliente. No caso, entre a professora e a família, né? O cliente. E o que é efetivamente preço? Porque a gente sabe que hoje tá difícil, né? A vida, a gente vem escutando muito isso. Eu tô sem dinheiro. A vida tá difícil. Eu tô desempregado. Eu conheço fulano que tá desempregado. Sim, está muito difícil para todos nós. Todo mundo conhece alguém que está precisando de emprego, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente está vivendo hoje, e por conta da pandemia, isso se tornou uma coisa maior, né? As pessoas estão hoje ainda mais
com mais dificuldades de conseguir um emprego e de conseguir se estabilizar financeiramente. Não é diferente do prestador de serviço autônomo. Por quê? Nós, autônomos, não temos um salário fixo. A gente recebe pela quantidade de serviço que a gente presta. No meu caso, eu recebo pela quantidade de aulas que eu dou no mês. Eu também não tenho um salário fixo. Porém, nós, prestadores de serviço autônomos, também temos todas as outras questões por trás que todos nós temos. Contas a pagar, filhos na escola, material, tudo. Então, nós não somos diferentes do cliente, né? Existem realidades diferentes, ok. Mas o diferente, eu posso mais, eu posso menos. Não, existem realidades diferentes e a gente ajusta para isso. Então, o que eu quero conversar com vocês é o seguinte. Você pode me dar um desconto? Você pode fazer um pouquinho menos para mim? É complicado. Sabe por que é complicado? Porque eu tenho um X valor. Valor, não preço. O que é o valor e o que é o preço? Vamos falar primeiro sobre preço. O preço é aquele valor numérico que tem ali. É o quanto custa. Fabi, quanto que você me cobra a hora-aula? Eu cobro X. Esse é o valor numérico. Esse é o valor, o preço, né? Da hora-aula. Porque aquele valor numérico. Eu cobro X na minha hora-aula. Esse é o meu preço. Beleza. Valor. O que é o valor? O valor é o seguinte. É tudo aquilo que está agregado a esse preço. Não é simplesmente chegar na casa do aluno, sentar e dar 1 hora de aula. Ou então, receber esse aluno aqui no meu espaço e dar 1 hora de aula. Não é só isso. Existe por trás disso toda uma infraestrutura. Existiram investimentos profissionais. Eu investi no meu profissional, como invisto até hoje. Né? A gente planeja, as pessoas acham que o professor de aula particular e o professor de reforço escolar, ele não precisa fazer planejamento, muito pelo contrário. Nós fazemos planejamento sim, porque como já dito, né, a gente já conversou sobre isso em vários stories, em vários posts, cada criança é uma criança. Então os planejamentos são feitos de forma individual. Então demanda tempo para fazer o planejamento, demanda pesquisa para diferentes atividades e cada uma delas mais dinâmicas do que as outras. Demanda material. Que material? Os jogos. Eu faço jogos de material reciclado, mas eu também tenho jogos pedagógicos, aqueles jogos que a gente compra e tudo que eu acabo utilizando dos meus filhos. Né? E isso tudo é investimento. Então não é só chegar lá, sentar e dar 1 hora de aula. Tem todo um investimento por trás. É o tempo para o planejamento, são as pesquisas, são as confecções de jogos, que esses jogos são levados para a casa da criança ou quando ela vem ao meu espaço, eles são utilizados aqui. Então, são jogos preparados com muito carinho, pensados para que essas crianças possam utilizá-los durante as aulas. Então, o valor é tudo aquilo que agrega o preço. Não é, sua aula custa quanto? R$1. Não, eu não posso cobrar R$1. E eu, infelizmente, também não posso dar aula de graça, como muitos aí. Eu amo a educação, eu amo o que eu faço, mas a gente vive num país que a gente precisa receber para prestar esse serviço. Porque tudo na vida é cobrado, certo? Então, não entendam como, mas está muito caro, você consegue fazer um desconto? Para e pensa um pouquinho no tudo que essa professora pensa
para dar aquela aula para o seu filho, para sua filha. Pensa em tudo que ela já investiu para preparar uma aula super bacana, super dinâmica, o tempo que ela dispensou em casa para se debruçar nas pesquisas, para criar esses jogos, ainda que sejam com materiais recicláveis. Mas a gente, mesmo que seja de material reciclável, a gente precisa, às vezes, da colaboração de outras pessoas. Eu, por exemplo, eu não sei fazer tudo. Meu marido me ajuda muito nessas criações, né? Eu tenho as ideias, ele me ajuda a colocar ali em prática, a tirar da cabeça ou tirar do papel. Ele me ajuda. Então, tem todo um investimento por trás. Cuidado quando você vai falar com um professor particular ou com qualquer outro prestador de serviço. Você pode me dar um desconto? Ah, mas isso é tão rapidinho. Não, gente, não é rapidinho. Sabe por que que não é rapidinho? Porque existe uma diferença entre o profissional e a outra pessoa, e o cliente. O cliente, ele não está preparado tecnicamente para realizar aquele serviço que ele está procurando no prestador. Em contrapartida, o prestador de serviço está amplamente preparado para te entregar aquilo. Então, ele sabe, você não sabe. O mesmo para mim. Quando eu chamo um prestador de serviço, né, para fazer qualquer coisa na minha casa, ele sabe, eu não sei. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essas falas. Ai, mas é tão rapidinho. Ou então, mas são só 2 vezes na semana. Tem o deslocamento, tem o investimento, tem o tempo. Quando eu vou à casa de um aluno, eu tenho que contar o tempo que eu tô perdendo para chegar na casa do outro. Que talvez nesse tempo eu ainda conseguiria encaixar mais uma criança. Então, isso tudo está dentro do valor. E esse valor está agregado ao preço. Então, essa é a grande diferença entre valor e preço. Preço é o número, é o quanto efetivamente você cobra. E o valor é tudo aquilo que está agregado nesse preço. Certo, pessoal? Eu sei, é um tema bastante polêmico, é um tema que muitas pessoas consideram difícil de falar. Eu me coloco nesse papel, né, de achar difícil falar sobre isso, mas nessa minha caminhada agora das aulas particulares e do reforço escolar, eu venho ouvido, presenciado, escutado muitas coisas com relação a valores e preços. E aí eu fui pesquisar, eu parei, eu fui estudar, eu fiz um curso livre sobre isso. Então hoje, se eu tô aqui sentada falando com vocês sobre preço e sobre valor, é porque eu investi o meu tempo em saber um pouco mais sobre isso, até para poder passar de uma maneira leve um tema que muitos consideram um pouco mais pesado. Certo, pessoal? Então, olha só, sou a Fabi, professora particular, professora de reforço escolar da educação infantil ao ensino fundamental 1, os anos iniciais, ou seja, do 1º ao 5º ano. Aulas particulares de língua portuguesa. Qualquer dúvida, podem entrar em contato, estejam convidados a seguir o nosso Instagram Aulas com a Fabi, que é feito com muito carinho, com muito amor. Eu tento fazer o máximo de aparecer, colocar o meu rostinho belo e lindo lá, sempre que possível, mas os conteúdos estão lá e eu estou aberta a tirar qualquer dúvida de vocês. Tá legal? Um grande beijo, pessoal, e até o próximo vídeo.